Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu queria começar confessando o pecado. Gente, de verdade, se eu pudesse, eu pulava esse trecho que a gente está estudando, Romanos 9, 10 e 11. De verdade, eu estou cansado de estudar o que está escrito nessas passagens, mas ao mesmo tempo eu vejo que é necessário. Quando nós estamos crescendo, a gente normalmente não gosta de comer verdura. A gente não gosta de comer fruta, não gosta de comer salada. E aí você tem que ficar insistindo com a criança, mas tem que comer, porque é saudável. Ah, mas a fritura é tão gostoso, chocolate é tão bom. Mas tem que comer também, legumes, frutas e tal, né? E quando a gente fala da porção de Deus, né? A gente fala da palavra de Deus. Nós também temos essa parte das verduras que a gente não gosta de comer. E precisamos comer, porque isso é essencial para a nossa vida. Embora sejam coisas secundárias, elas são importantes para a nossa vida. E a Evelyn, quando orou no começo, ela disse assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Aí eu pergunto para você: foi Deus que te escolheu para estar aqui? Ou você que levantou da sua cama, tomou seu banho, para quem tomou banho, para quem não tomou, que Deus abençoe, e aí você veio aqui para o culto? Percebam que é interessante nisso. Foi Deus que te trouxe para cá, ou você que se dirigiu para esse lugar por livre e espontânea vontade? Então nós começamos o texto de Romanos 9, falando sobre essa questão de destino. Eu perguntei para a igreja: você acredita em destino? E eu ainda perguntei: quem é o motorista de trem da sua vida? No caso, a gente comparou nossa vida como uma viagem de trem, ou pode ser uma viagem de ônibus, como você queira. Mas quem é o motorista da sua vida? É você? É Deus? Quem que está no comando desse negócio? Então é interessante a gente pensar nessas coisas e fala assim: tá, mas que diferença vai fazer na minha vida? E é justamente isso que eu gostaria de trazer para a igreja, para a gente poder entender, para a gente poder conhecer os ensinamentos de Deus para todos nós. Afinal de contas, o que guia a nossa vida? É a soberania de Deus? É o poder absoluto de Deus sobre todas as coisas? Ou é a responsabilidade humana? A nossa liberdade de escolher o que a gente quer para a nossa vida? E aí nós vamos chegar numa conclusão aí até o final. Talvez a gente não chegue, eu ainda não cheguei. Eu acredito que muitas pessoas também não chegaram. Existem coisas que a gente não pode ter absoluta certeza. Eu costumo dizer que a gente conhece os mistérios, né, entre aspas, a gente ouve falar dos mistérios de Deus e a gente se inclina com humildade, entendendo que nós não vamos conseguir entender certas coisas. Mas aquilo que Deus permitiu ser conhecido, é nossa obrigação conhecê-los como seus filhos. Então nós vamos fazer a leitura hoje de Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Romanos 9, a partir do 14 até o 18, que diz o seguinte: então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus,
Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Isso é maravilhoso, né? Ou ao mesmo tempo é assustador. Eu não consigo definir, e eu vou tentar expressar aquilo que eu consegui chegar, talvez, perto de uma conclusão, mas a gente vai fazer um jogo de palavras aí para poder entender o que Paulo está querendo nos ensinar. Antes de tudo, a gente precisa lembrar do contexto, porque o texto fora do seu contexto gera pretexto, né? Então a gente inventa coisas que a Bíblia nunca quis dizer, por a gente não entender o contexto daquilo que nós estamos lendo. E o que é o contexto? O contexto é o tapete e as janelas, as cortinas que tem o texto, é o seu pano de fundo. E a gente precisa realmente entender o que está acontecendo ali, porque a palavra, a Bíblia, ela foi escrita por homens de muitos anos atrás. Essa carta, por exemplo, foi escrita mais ou menos aí entre 68 depois de Cristo. Então tem quase 2000 anos que se passaram. Nós temos uma cultura, nós temos uma política diferente da época, nós temos um sistema religioso diferente, e nós temos um público diferente dos dias de hoje. Então, primeira coisa, nós precisamos entender o que o texto significou lá, para depois a gente entender o que significa para nós. E aí, o que a carta de Romanos nos ensina? Qual é o contexto de toda a carta de Romanos? Paulo, ele constrói um argumento sobre a nossa salvação. Paulo vai falar sobre o pecado que nos afeta. Ele vai falar que nós estamos perdidos e que pela nossa incapacidade humana, nós não nos achegamos na presença de Deus. Nós só podemos chegar na presença de Deus graças ao que Ele fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Isso é indiscutível. E aí Paulo vai falar dessa graça que é manifesta, dessa justiça que Deus manifestou para a humanidade. Justiça essa que não se baseia nas obras da lei, não se baseia nos 10 mandamentos, mas se baseia na fé, e fé que nós temos em Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, nos trouxe perdão, nos trouxe uma nova vida e nos deu condições, por meio do seu Espírito Santo, para a gente caminhar com Ele. E aí, prosseguindo a carta, né, ele fala que essa justiça nos traz paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E aí todos aqueles que creem em Jesus, eles são aceitos por Deus, são justificados por Deus. E isso nos traz paz. E essa paz nos traz alegria. E essa alegria nos traz esperança. E aí, a partir do capítulo 6 até o 8, Paulo vai falar dessa vida que nós temos. Por quê? Se nós cremos em Jesus, se nós caminhamos com Ele, se nós temos essa nova vida, você vai continuar vivendo aquela vida sua do passado? Ou você vai viver essa nova vida que você ganha em Cristo? Obviamente essa nova vida, né? Você foi salvo da lama, você vai continuar sujo? Você vai querer andar sujo de novo? Não, você vai querer se limpar e andar decentemente. Então nós mudamos, somos transformados. E a mensagem da Bíblia é que nós permaneçamos nessa nova vida, que é justamente o que o Espírito Santo nos capacita a fazer, o que nós lemos aí dos capítulos 6 até o 8 de Romanos. Quando entra no capítulo 9, é legal observar que 9, 10 e 11, se a gente tirar da Bíblia, não vai fazer diferença, não vai quebrar o argumento de Paulo, porque quando começa o capítulo 12, Paulo começa a falar de atribuições práticas, porque até o capítulo 8, Paulo fala de doutrina, Paulo fala de teoria, de como que funciona, o que acontece no céu, o que acontece em nós, o que acontece na igreja, como que o Espírito Santo age em nós.
E ele termina lá nos altos céus, na mais excelsa graça, dizendo que nada, nem vida nem morte, nem futuro nem presente, nem altura nem profundidade, nem anjos nem demônios, nem nada na criação, nem principados e potestades, nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aí você fala, glória a Deus e tal, e chega no capítulo 9, ele fala, eu sinto profunda tristeza. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? E aquele negócio todo, e aquela empolgação toda. Mas, capítulo 9, 10 e 11, ele não é uma pausa, não é uma quebra da argumentação de Paulo, mas na verdade é uma parte muito importante que nós deixamos de lado, porque fala de quê? Fala do povo de Israel. A salvação veio por meio de quem? A salvação veio por meio dos judeus. Jesus era judeu, Jesus viveu a lei, Jesus obedeceu a lei, e em Jesus se cumpriu a lei, e foi graças a isso que nós tivemos acesso à presença de Deus, porque nós não conseguimos cumprir a lei, e nós entendemos que soberanamente Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Por que Deus não escolheu a Mesopotâmia? A terra lá que Moisés não, a terra que Abraão foi chamada, era chamada de Ur dos Caldeus. Por que Deus não escolheu os caldeus, sendo que Abraão estava ali? Ele escolheu Abraão para sair da terra, para ir num lugar lá longe que Deus mostraria, e faria dele uma grande nação. E aí Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Se você não sabe, é só ler lá. Jacó passou a ser chamado de Israel, e aí de Israel nasceu o povo de Deus. Teve 12, ele na verdade teve mais de 12 filhos, mas Deus escolheu 12 dos filhos para representar as 12 tribos. E gente, para falar bem a verdade, é curioso como esse povo permaneceu até os dias de hoje. Não dá para explicar um negócio desse. Um povo desse tamanho. Se você olhar no mapa, o tamanho da Palestina, sem contar que na Segunda Guerra Mundial, foi exterminado mais de 6 milhões de judeus. 6 milhões. E o povo não se acabou. Aí agora levantou a guerra ali na faixa de Gaza, e os caras não conseguem acabar com esse bendito povo. Não dá para saber como. É literalmente um milagre. Agora, o capítulo 9 justamente é levantado porque a gente pergunta, se Deus escolheu soberanamente o povo de Israel, e Israel rejeitou o Messias, porque eles não acreditam em Jesus, significa então que Deus falhou? Existe essa hipótese da gente questionar, e é assim que Paulo começa respondendo, de maneira nenhuma. O plano de Deus não falhou. Aí ele vai falar sobre a questão das escolhas, né? Por quê? A igreja de Roma estava passando por uma situação complicada, porque a igreja de Roma nasceu com quem? Com judeus. Só que os gentios, quem é o gentio? É todo aquele que não é judeu. Então eu e você somos gentios, né? Então, os gentios começaram a se converter em Roma, e o número dos gentios era muito maior do que o dos judeus. Aí os gentios queriam expulsar os judeus, falar, não, a igreja é nossa. E aí os judeus foram lá, bateram o pé e falaram, não, mas as primícias são nossas, porque nós somos o povo escolhido, nós temos o direito, porque somos filhos de Abraão. E aí Paulo vai dizer, também não é assim. Paulo ama o seu povo, mas Paulo defende a verdade. E ele vai dizer que, né, se você ler o começo do capítulo 9, vai dizer que os filhos de Abraão não são descendentes de sangue, mas são os filhos da promessa. Por que os filhos da promessa? Porque aquele que crê em Jesus, ele creu da mesma forma que Abraão creu, portanto nós somos filhos, somos geração de Abraão, porque o descendente que Deus prometeu para Abraão era Jesus.
A semente que Deus prometeu para Abraão seria o seu descendente que abençoaria todas as nações, era Jesus. E esse Jesus, ele abençoaria não só os judeus, mas abençoaria também toda a Ásia Menor, a Macedônia, o continente europeu, depois ali a China, o Japão, a França, a Itália, e aí chegou aqui na América do Sul, e se espalhou pelo mundo inteiro. Deus abençoaria todas as nações por meio desse descendente, e é isso que Paulo está dizendo. E aí, nós falamos sobre a questão, né, de Deus escolher Jacó e não o Esaú, pela questão, né, dele ser o primogênito, ter sido rejeitado. Deus escolheu soberanamente Jacó. Nós lemos isso, eu não vou ler de novo, né, mas está lá escrito em Gênesis, e depois fala, amei Jacó e rejeitei Esaú. E essa citação está escrita em Malaquias no capítulo 1. E por que Deus rejeitou Esaú? Não é porque Deus escolheu Esaú para ele fazer a coisa errada. O texto não está dizendo isso. Mas está dizendo que é justamente aquilo que eles fizeram depois que Esaú morreu. Porque de Esaú nasceu um povo. E de Israel nasceu outro povo. Israel nasceu o povo de Deus. E de Esaú nasceu, não é o povo do diabo não, mas é o povo dos edomitas. E os edomitas, eles tentaram acabar com a tribo de Israel. E é por isso que Deus anunciou o seu juízo. Aí que fica complicado o negócio. Então, o que vale? É a soberana escolha de Deus? Ou é porque o povo não se arrependeu? Então, o capítulo 9 de Romanos é muito controverso. E tem mais de 500 anos que se discute isso, se é predestinação ou se é livre-arbítrio. Agora eu convido vocês, a nossa teologia de metodistas livres, Igreja Metodista Livre, nós aqui, a nossa teologia defende o livre-arbítrio, ok? Ok. Tem outras denominações que defendem a predestinação, que Deus predestinou todas as coisas. Uma folha vai cair da árvore porque Deus quis assim. Uma pessoa nasce e morre porque Deus quis assim. Você é salvo ou não porque Deus determinou. Se você está aqui hoje é porque Deus determinou. Mas na nossa teologia nós cremos que você está aqui hoje porque você acordou, levantou e veio. Mas o que de fato vale? Eu tenho muita dificuldade nisso. Eu passei horas e horas pensando. E o que eu acredito é que existem as duas coisas. Fala assim, mas uma contradiz a outra. Mas ao mesmo tempo uma complementa a outra. A gente não sabe. E aí, partindo desse pressuposto em que Deus escolhe alguns soberanamente, e que também existe a questão da gente responder aquilo que Deus nos chama, a gente poder resistir ou não, aceitar ou não, a gente pode ler o restante do capítulo, que é o que humildemente eu consigo fazer, né? Não vou afirmar categoricamente que é uma coisa ou outra, mas vamos entender, partindo de todo esse contexto. Paulo começa falando no versículo 14, então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Olha só que interessante. Eu fiquei pensando nisso. É mais ou menos Deus falando assim, eu mando e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser ter misericórdia de vocês, eu tenho. Se eu não quiser ter misericórdia de vocês, eu não tenho. Simples. Quem é você para questionar? E aí Paulo desenvolve esse argumento depois nos versículos 21 em diante, mas não é o foco de hoje. Mas a questão é, se a gente pensa, sabe aquele velho questionamento, se Deus existe, por que tem fome na África? Se Deus existe, por que tem guerras no mundo? E é mais ou menos Deus falando assim, existe porque eu quero que tenha.
eita, mas Deus está meio tirano assim, né? Parece que... Mas, ou também existe a questão que os homens levantaram tudo isso. Por que existem guerras? Às vezes o cara tá ali com o outro, aí eu xingo o cara, aí o cara me xingou, aí eu xingo de volta, e aí o negócio começa a virar um tumulto entre nações. A gente não sabe. E quem que está preocupado em saber? Na verdade, as pessoas fazem isso para quê? Para questionar Deus. Nós, como seus filhos, não estamos para questionar Deus. Nós não estamos para questionar quem Ele é e o que Ele faz, quem Ele levanta ou quem cai. E é uma coisa interessante, porque Deus falou isso para Moisés. Vamos entender por que Paulo está citando isso aqui, mas eu convido vocês para a gente ler lá Êxodo, no capítulo 33. Deixa marcado isso a Bíblia. Vamos lá em Êxodo, capítulo 33. Para quem não sabe, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Versículo 19. Êxodo 33, versículo 19. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 12, para a gente entender o contexto. Olha só. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. E disseste: Eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que está dizendo aqui? Moisés pediu para Deus guardar o povo, porque eles adoraram um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai na presença de Deus. E aí Deus falou: vou exterminar esse povo. E Moisés falou assim: risca o meu nome do livro da vida e salva eles no meu lugar. E aí Deus teve compaixão, teve misericórdia. Ele matou alguns ali, se não me engano 7.000. 7.000 morreram ali. E aí Deus falou assim: bom, porque vocês são desobedientes, eu vou mandar meu anjo cuidar de vocês. E Moisés falou: Deus, vem o Senhor mesmo com a gente. E aí Deus fala: eu tenho me agradado de você, então eu vou atender o seu pedido, eu mesmo vou com vocês, e todas as nações sabem que eu sou o Senhor. Por isso que ele fala: terei misericórdia de quem eu terei misericórdia, e não terei de quem eu não quiser. É curioso isso, porque ao mesmo tempo, vocês percebam que Deus, ele determinou uma coisa: não, vou mandar meu anjo. E Moisés fala: não, venha o Senhor, assim as nações saberão que o Senhor é Deus. Aí Deus fala: tá bom, eu vou atender o seu pedido porque eu tenho me agradado de ti. Percebam que, ao mesmo tempo que Deus soberanamente determina algumas coisas, Deus, ele é aberto a diálogo. Vocês concordam comigo? Se a gente pensar, por exemplo, no primeiro milagre, Maria, mãe de Jesus, foi lá, falou assim: ai meu Deus, acabou o vinho da festa.
Jesus, faz alguma coisa aí. E Jesus fala: o meu tempo não é chegado. Não chegou a minha hora ainda. Mas Jesus não espera, Jesus vai lá e age. Porque ele atendeu o pedido de Maria. Então a gente percebe que Deus ele é aberto ao diálogo com seus filhos. Eu vejo Deus assim, soberano, eu vejo um Deus duro muitas vezes, mas ao mesmo tempo eu vejo um Deus que ele é aberto a certas situações. E uma questão interessante do texto aqui de Romanos 14, é que essas pessoas que estão questionando, não são pessoas eleitas, não são pessoas, digamos assim, que foi parte da eleição de Deus, mas trata de judeus questionando o argumento de Paulo, dizendo assim: como que você está dizendo que nós não temos o direito se nós fomos os escolhidos? E aí Paulo vai dizer: mas quem é você para questionar? Deus vai ter misericórdia de quem Ele quer. Se Ele quer que um gentil lidere a igreja, Ele vai deixar. Se Ele quiser salvar o japonês, quiser salvar o paraguaio, quiser salvar o brasileiro, quiser salvar o italiano, quiser salvar o africano, quem quer que seja, Deus vai salvar quem Ele quer. Deus vai levantar quem Ele quer. E não cabe a você questionar a misericórdia de Deus, os desígnios de Deus. Porque os judeus tinham esse conceito: nós fomos escolhidos, fomos, historicamente foram. Mas percebam que dentro do Israel histórico, tem o Israel espiritual. Nem todo Israel foi salvo, mas também nem todos os gentios serão salvos. Deus quer que todos sejam salvos, está lá em Timóteo 2,14, se não me engano. Mas não é possível que todos sejam salvos. Se o mundo inteiro fosse salvo, isso excluiria a justiça de Deus. Porque Deus vai derramar o seu juízo sobre a humanidade, sobre o pecado que está no mundo. E quem somos nós para questionar? A questão é que é por questões étnicas que Deus escolhe as pessoas que Ele quer. Por isso, terei misericórdia de quem me aprouver, de quem eu quiser, de quem eu tiver prazer. Deus não é injusto ao escolher pessoas cujo quem Ele quer. A gente percebe isso porque nós temos o histórico de Israel. E é curioso, né? Porque se vocês lerem lá o versículo 30 de capítulo 9, né? Lá em Romanos ainda, lá em Romanos 9, versículo 30, olha só o que está dizendo: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Os israelitas que tanto queriam, não tiveram. Eles rejeitaram. E os gentios que nem estavam pensando, nem estavam querendo, nem estavam participando disso, eles receberam. Porque Deus quis assim. É interessante. Em muitos aspectos, Deus levanta pessoas para fazer a sua obra. Como, por exemplo, nós temos a nossa igreja. A nossa igreja, por muitos momentos, tiveram pessoas que vieram de fora para conduzir o povo, para pregar o evangelho, para fazer acampamentos, para fazer visita aos lares. Aí o povo vinha, dispersava. Aí vinha outro missionário. Aí vinha outro povo. Aí ficava assim. Até que Deus levantou uma pessoa, um casal, que falou: não, a gente vai lutar por essa causa. Aí a gente pensa: será que foi Deus que determinou isso? Ou foi as pessoas que quiseram, que tiveram no seu coração o desejo de servir a Deus naquele lugar? É isso que nós não sabemos, essa relação, não sabemos até onde implica a escolha soberana de Deus e a nossa responsabilidade. Eu já passei por situações da minha vida em que eu quis andar por um caminho, mesmo conhecendo a palavra. Eu falei: Deus, eu vou por aqui. E aí parece que Deus derrubou assim aquelas pedras, sabe, que cai assim, igual aqueles desenhos animados, que cai um monte de pedra no caminho.
e não deixa você passar. Se você ler o livro de Atos, tem muitas passagens que Paulo queria pregar o evangelho naquele lugar, e ali fala que o Espírito Santo impediu que eles chegassem lá. É Deus falando, não é aqui que eu quero vocês em outro lugar. E aí a gente percebe que a gente não consegue entender, mas a gente crê, porque o justo vive pela fé. E a fé é o quê? É a certeza daquilo que nós não vemos. E a certeza também daquilo que nós esperamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa todos os que o buscam. Então nós temos uma recompensa quando nós cremos. Deixamos de lado o nosso questionamento e simplesmente cremos. E aí, Paulo diz no versículo 16, portanto, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É curioso que Moisés pediu misericórdia a Deus, e Deus deu misericórdia porque Ele quis. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que existem pessoas que Deus não dá misericórdia. E nós vamos entender isso agora. Por quê? Vamos falar um pouco do faraó. No versículo 17, olha só. Pois a Escritura diz ao faraó, eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. O segundo conceito que nós temos aqui, é que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. A gente pode escolher o que for para a nossa vida, mas a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso círculo social, sobre a nossa comunidade. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas no período de pandemia, a nossa igreja não tinha mais nada. Não tinha ninguém. Quem estava aqui na igreja era o pastor. Aí o pastor falou, Sarri, vem cá, vamos gravar louvor. Aí eu vim aqui, comecei a gravar louvor. Aí eu chamei o Bruno. Bruno, vamos lá gravar? Vamos. Aí a gente aqui, gente, vazio, sem nada. E a gente aqui, cantando, louvando para as câmeras. Não vinha ninguém. E a gente nem sabia se alguém assistia os cultos. E o pastor também, gravando as mensagens todo domingo. Aí o negócio foi desenvolvendo, foi vindo mais um, aí vem mais outro, e formou o grupo, em que nós aqui juntos servíamos a Deus. Mas a gente servia a Deus para ninguém, para as câmeras. A gente sabia que Deus estava vendo, que Deus estava recebendo, e acredito que com alegria. E aí, de repente, as portas começaram a se abrir novamente. Isso é um milagre. E não é porque a gente quis. Quem somos nós para fazer alguma coisa acontecer perante um Deus que é soberano? Deus está dizendo que não depende da vontade dos homens, não depende do esforço humano. A gente se esforçou, mas quem fez foi Deus. É interessante isso. E aí, ele vai falar do faraó. Por que ele cita o faraó? Vocês lembram da história de quando Deus chamou Moisés no começo? O que aconteceu? Deus falou, Moisés, apareceu lá na sarça ardente, aí ele viu que a sarça, o fogo não se apagava. Fala, nossa, mas esse fogo não se apaga. E aí Moisés viu Deus, ouviu a voz de Deus no quê? Na brisa suave do murmúrio, não foi nem no fogo. Foi no silêncio. E aí Moisés falou, Senhor, deixa eu entrar. Falou, tire suas sandálias, pois o lugar que você pisa é lugar santo. E fala, Moisés, eu te escolhi, eu te levantei para você libertar o povo do Egito. Aí Moisés fala, mas quem sou eu
Eu não consigo nem falar, eu não sou nada, eu estou fugindo. Fala, mas Moisés, escolhi você. Mas Deus, não sei o quê. Aí Deus fica bravo, fala, não se acenda a tua ira. Mas Deus já estava assim, doido com ele. E ele fala, vai lá, na frente dos egípcios, fala para o faraó, que Deus manda chamar o seu povo, ficar 3 dias no deserto, para adorar, para sacrificar, para fazer as coisas lá. Só que eu sei que o faraó não vai permitir, a não ser que eu toque nele. Então Deus sabia que o faraó não ia permitir. E nós vamos confirmar isso de novo, Êxodo capítulo 3. Volta lá. Êxodo capítulo 3. Versículo 16. Êxodo 3:16 diz assim: vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana o leite e mel. E as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. E eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Então Deus já estava prevendo que o faraó não ia permitir com que o povo saísse, porque o povo estava sendo escravo. Isso era benefício para o Egito. E aí nós temos essa questão que Paulo vai dizer: Deus levantou o faraó para quê? Versículo 17: mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. É curioso que Faraó não foi somente uma escolha de Deus para ser algo ruim, para falar no aspecto negativo, mas nós temos a representação do Faraó como um vaso duplo. Por quê? Deus demonstrou misericórdia na vida do Faraó. Porque se você ler aí o versículo 20 lá, fala que se eu quisesse eu já tinha matado o faraó. Deus falando para Moisés. Mas Deus falou: fala para o faraó que ele só está vivo porque eu permiti. E porque ele veria quem eu sou, e todas as nações proclamariam o meu nome. Aí a gente pensa, né? Deus escolhe algumas pessoas para o bem, algumas pessoas para o mal. Será que é isso mesmo? Mas percebam que o que antecede o endurecimento do coração de Faraó era ele mesmo. Eu não vou ler os versículos aqui, mas leia capítulo 3, capítulo 4, até o 11 de Êxodo, vai falar sobre o comportamento de Faraó. No começo, quem está endurecido é o próprio Faraó. E nós chegamos à conclusão de que Deus não endurece uma pessoa do nada. Deus endurece porque a pessoa já está dura, a pessoa já está em pecado, a pessoa já não quer se arrepender. Mas o endurecimento do nosso coração não é fruto da completa ação divina. Embora se Deus quiser endurecer, Ele endurece. Mas nós somos endurecidos quando nós previamente já estamos deliberadamente no pecado. E aí Deus teve que derramar o seu juízo sobre todo o Egito, por causa do faraó. E aí eu convido vocês também a fazer a leitura de Romanos capítulo 1, para a gente entender novamente a questão do coração duro. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21.
olha só o que está dizendo no versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então perceba que Deus nos entrega para as nossas paixões, para as nossas vontades, para os nossos desejos. Uma pessoa que é condenada ao mal, ela não foi condenada porque Deus criou ela para que ela seja assim, mas é porque a pessoa deliberadamente não quer. Por isso Jesus, quando formou seus discípulos e mandou eles para pregarem, para expulsar demônio, falar em nome dele, fazer milagres e maravilhas, ele disse: bata na porta das casas, a casa que te atender, você entra, cuida deles, fala com eles, evangeliza, continua pregando, esteja junto, depois vai para outra casa. E ele disse: a casa que não receber vocês, eles não estão rejeitando a vocês homens, estão rejeitando a mim, o Senhor. Então o que vocês vão fazer? Chacoalhe a sandália de vocês em sinal de protesto e siga a viagem. É isso. É curioso. A gente tem essa questão de não, mas eu vou lutar pela salvação dele. E é legítimo, porque a gente quer que as pessoas sejam salvas, a gente ama nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos primos, nossos amigos. A gente olha para eles e a gente quer que eles estejam junto com a gente, no céu. A gente luta por isso. Mas tem casos que a gente não vai conseguir. Enfim, gente, Paulo termina dizendo essa sessão de Romanos 9, no versículo 18: portanto Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. E mais uma vez, o nosso endurecimento é consequência da nossa teimosia, quando nós negamos aquilo que Deus quer que a gente obedeça, né? É mais ou menos assim: uma criança que começa a chorar, você brigar com uma criança chorando, adianta alguma coisa? Não adianta. Você fala assim: você quer chorar? Pode chorar. É Deus, mais ou menos Deus falando assim para nós. Você quer ficar do jeito que você está? Você fica. Você quer continuar mentindo? Continue. Você quer continuar enganando as pessoas? Continue. Quer continuar fazendo o que é errado? Continue. E a ira de Deus vai se somando até o juízo final. Por isso, a responsabilidade humana não é excluída. Somos responsáveis pelos nossos atos. Então, considerações finais para a gente poder encerrar. Que conclusão chegamos? Deus escolhe muitas coisas, mas nem tudo é o decreto divino de Deus. Tem coisas que nós temos responsabilidade, sim. Embora nós lutemos muito por uma coisa, por uma causa, talvez não seja isso da vontade de Deus e a gente não sabe. Mas, eu sempre digo, creia como eleito. Tenha certeza da sua salvação. Tenha certeza que em Cristo Jesus você tem nova vida, você tem paz com Deus. Mas ao mesmo tempo, viva como se a responsabilidade estivesse toda nas suas costas. E obedeça, se esforce, se santifique, continue caminhando à frente, com os olhos fitos para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua porção dessa manhã, agradecemos pela tua palavra,
E queremos dizer, Deus, que nós não entendemos os teus mistérios, nós não entendemos os teus desígnios, mas nós queremos humildemente nos deleitar na tua santidade, nos deleitar no teu poder, na tua soberania, reconhecendo que tão pequenos nós somos, reconhecendo que a gente é como um vento que vai e vem, a gente é como uma palha que é levada pelo vento, a gente é como uma chuva que passa. Nós somos tão finitos, sabemos que nós temos o nosso fim aqui nessa terra, e céus e terras passarão, mas as tuas palavras permanecerão. Que possamos assim abraçar, Senhor, aquilo que é eterno, que possamos nós reconhecer que o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o mais importante que nós temos na nossa vida. Não importa, Senhor, o quanto a gente se esforça, o quanto a gente lute, a gente percebe pela tua palavra que tem coisas que não vêm pelo esforço humano, e a tua palavra também diz que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter. Por isso queremos nos prostrar ao Senhor, queremos reconhecer que nada somos, mas estamos aqui diante de ti para pedir pela tua misericórdia. Pedimos que a tua graça seja favorosa a todos nós e que não sejamos endurecidos por causa da nossa maldade, Senhor. Muitas vezes desejamos fazer aquilo que é errado, muitas vezes nos inclinamos, Pai, a fazer coisas que não te agradam, muitas vezes escolhemos nos afastar do Senhor por teimosia nossa, e pedimos que o Senhor não leve em conta a nossa teimosia, não leve em conta o nosso pecado, mas que o Senhor possa derramar, Pai, da tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, possamos entender que há coisas que fazem parte dos teus santos desígnios, mas há coisas que também nós temos responsabilidade daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, que possamos te honrar com tudo isso e que o Senhor nos ajude com tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, em nome de Jesus. Pedimos pela tua bênção sobre nossas vidas. O Senhor abençoe, Pai, nossa caminhada com o Senhor, trazendo o renovo no nosso espírito, no nosso coração, em tudo que a gente faça. Abençoe também nossos lares, nossas famílias, abençoe o nosso trabalho, abençoe, Senhor, nossos estudos, abençoe, Senhor, o nosso tempo de lazer também, que possamos prezar pelo nosso descanso, e assim toda a nossa vida seja para honrar e glorificar o teu santo nome. O Senhor continue a prover nossas necessidades, esteja caminhando conosco e possamos assim sempre lembrar de poder meditar na tua palavra dia e noite, possamos ter na nossa consciência aquilo que o Senhor falou no nosso coração, para que assim possamos crescer no conhecimento e na graça em Cristo Jesus. Nos dê um domingo na tua presença, uma volta para nossas casas na tua paz, e que possamos assim desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Por tudo oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos estar nos levantando. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.